Opa, e aí? Hoje eu trouxe uma obra nova e sinceramente essa é uma das obras que eu mais gosto. De coração, obrigado pelos 1000 inscritos e também pelos comentários. Tô criando um servidor no Discord, se vocês quiserem entrar, fiquem à vontade. É claro, ainda é um pouquinho precário, mas eu espero que vocês gostem. Cara, eu ri muito com essa obra. Eu também espero que vocês riam junto. A sinopse de hoje é de um engenheiro civil que foi para um mundo de despertados, que vai transformar esse mundo medieval basicamente em edifícios modernos. Bem, não se esqueça, se inscreva, dê o joinha, ativa o sininho e pegue seu chá ou café e bora ler essa obra junto. Num dia qualquer, numas montanhas abandonadas, o prota finca a bandeira e diz: "Meu nome é Kinsu-ho", junto com seus 4 pets. E ele continua dizendo que nesse mundo e nesse lugar, seu nome é Lorde Fronteira. Então pode-se dizer, fincando sua pá no chão e basicamente ativando a habilidade. Ele continua falando que ele, um engenheiro civil comum, mudou completamente esse mundo. Então o prota diz: "Javier", o mesmo responde: "Sim, mestre Lloyd". E o prota responde: "Tá vendo isso tudo? Isso é bufunfa!" Enquanto o prota gritava, o Javier responde: "Você finalmente enlouqueceu, né?" Bem, vamos voltar alguns aninhos atrás, porque a história não começa assim. Um sistema avisa: "Nota, você foi escolhido pelo Ser Absoluto como um candidato desejado aleatoriamente. Por isso, meus parabéns!" Enquanto o prota tava deitado sem entender absolutamente nada. O sistema continua dizendo: "De agora em diante, você será um personagem no romance Cavaleiro de Sangue e Ferro." E o prota pensa: Não, pera. Esse não foi o romance que ele tinha lido na noite anterior?" E o sistema finaliza dizendo: "Por favor, dê o seu melhor, já que há um bom caminho para se percorrer." E o prota em seus pensamentos continua: "Como assim desejado? E o que deveria ser dar o seu melhor?" Enquanto ele pensa em seguida que ele nem bebeu tanto, como ele pode estar vendo coisas tão realistas? Então ele chega a uma conclusão: então esse é um tipo de mundo visto frequentemente em romances online. Nesse momento ele só tá em outro mundo agora. Mas ele se pergunta por que ele acordou no chão, fora de todos os outros lugares. Fora que ele tá morrendo de frio. E porque a boca dele tá assim. O sistema avisa: "Status de anormalidade. Sua boca ficou desse jeito depois de dormir na rua." E a desgraça do sistema ainda ri do prota. Mas é claro, o prota tenta socar a janela de status, dizendo o seguinte: "Eu sei, tá? Essa forma estúpida de falar é tão irritante." E ele continua falando que ele sabe que ele possuiu alguém do outro romance, mas ele se pergunta qual é o personagem do Cavaleiro de Ferro que mora numa zona rural, dorme na rua. E quando ele tenta chegar a alguma conclusão, alguém chama ele de Mestre Lloyd, dizendo logo em seguida: "Então você tá aqui? Procurei por todo lado, onde você tava?" Segurando uma espada até que bem requintada e cabelos azuis como a lua. E esse era o verdadeiro protagonista do Cavaleiro de Sangue e Ferro, Javier Azrahan, falando que eles deveriam voltar pra mansão primeiro. O prota pensa: "Caraca, ele é igual às ilustrações do romance. Ele acabou de chamar ele de Lloyd?" O prota dá um pequeno resumo do romance que ele tinha lido. A reputação do Javier como espadachim espalhou por todo o continente na progressão da história. Contudo, entretanto, porém, no início ele era apenas um cavaleiro anônimo do Barão do Orcus Fronteira. E o nome do desgraçado filho mais velho do Barão Fronteira era Lloyd Fronteira. Enquanto o prota pensa: "Que desgraça, véi." É claro, os dois ficam olhando um pro outro com uma cara meio sem graça, até porque ele chamou ele mesmo de desgraçado. E o Javier diz: "Senhor Fronteira, eu já te chamei pelo seu nome, mas nunca te chamei de desgraçado." E ele continua dizendo: "Bom, é um alívio que você tenha uma autoconsciência." E o sistema alerta: parece que Javier está de bom humor. Enquanto o Lloyd agora, ele fala: "Cala a boca, porra." Na mansão dos Lloyd, o cavaleiro diz: "Você realmente não consegue lembrar o porquê isso aconteceu com você?" Então o Javier conta como ele acabou ali. Ele bebeu até ficar completamente bêbado, então ele destruiu o bar, ele achou um caminho pra casa, por puro instinto, e desmaiou no caminho. Enquanto o nosso prota pensa: é como esperado como um dia a dia de um desgraçado como esse." O Javier continua:
seu pai lhe enviou pra encontrar ele. Até porque ele ficaria bem triste se seu filho desgraçado voltasse pra casa com a boca fechada de vez. Enquanto o Prota pensa, eu acho que você não precisava ter me lembrado que eu sou um desgraçado. E ele reclama que, pô meu, apesar de que o chão tá quente, o ambiente tá tão frio, velho. Mas realmente, pedir que um mundo medieval tenha tecnologia é muito. O Javier avisa que o Prota descanse, até porque ele vai reportar o incidente pro pai dele. Enquanto o Prota diz, você poderia não fazer isso? E o Javier diz que sim. Enquanto o Javier já vai abrindo a porta, o nosso Prota diz, Javier. E o Javier, obviamente, ele responde, sim, jovem mestre Lloyd. E o Prota indaga, a nossa família tá afundada em dívida, certo? Ele diz que sim, não é algo novo e nem surpreendente. Depois que o Javier sai do quarto, o Prota pensa, ele sabe todo o conteúdo desse romance. Na última noite, no pequeno Goshen, ele leu até o último capítulo, então ele conhece o destino do Lloyd também, é claro. Infelizmente, a história não é muito legal nesse caso. No início, o barão e a baronesa foram pegos por um vigarista. O Lloyd é um vagabundo e um grande cachaceiro. E de uma forma deplorável, ele morreu depois de vomitar sangue. E o Prota reclama, mas que merda de nobre que você era! Agora ele tá tão miserável quanto ele tava na Coreia. Então ele também relembra aquela nota que o Ser Absoluto escolheu ele. Ele pergunta do que diabos esse Ser Absoluto tá fazendo. Fora que, para ele ser chamado para possuir essa pessoa, qual seria o desejo original desse Ser Absoluto? O tempo se passa e a gente vai pro baronato. Dentro da mansão, uma moça diz, ele destruiu as coisas no bar na noite passada, né? E esse era a mãe do Lloyd, Marvéia Fronteira. É claro, o Prota pensa que ele não fez isso na noite passada porque ele nem nesse mundo ele tava. A mãe do Lloyd pede, por favor Lloyd, poderia pedir desculpas dessa vez? O Prota pensa, ai que droga, esse corpo foi quem fez isso, então ele tem que assumir, acertando as coisas. Então ele diz sim, ele vai se desculpar. Só que tem um porém, a mãe e o cavaleiro, eles ficam chocados com essa reação. Enquanto o Prota na sua cabeça, ele diz, pera, isso não deveria ser o mínimo de um nobre? Na vila tinha um senhor arrumando as palhas, ele olha e vê o Lloyd e o cavaleiro. No momento seguinte ele tá correndo. O Prota não entende quando ele vai passando no meio da vila. Bem, vamos dizer que as pessoas não gostam de manter contato visual com ele. Engraçado que até o sistema diz, você enoja os aldeões. Não me diga! Enquanto o Lloyd responde, sim, droga, eu sei. Ele pergunta logo em seguida por que o Javier tá seguindo ele. O Javier explica que o pai dele pediu para que ele tomasse conta dele, caso alguma coisa acontecesse. Então o Prota chega à conclusão que ele foi basicamente chamado para proteger o Prota. E o Javier diz errado, na verdade é para proteger as pessoas de você. Enquanto o Prota pensa que ele deveria limpar a imagem dele primeiro como um desgraçado, né? Mas não, ele decide primeiro resolver as dívidas da família pra, bem, colocar as contas em dia, pelo menos pra ele viver bem. Ele vai consultar o sistema, já que a maioria dos manhwas, eles basicamente dão uma trapaça, né? Só que quando ele olha as habilidades do Lloyd, as duas únicas habilidades que ele tem é escória, habilidade passiva. Isso faz fazer as pessoas chorarem de lado. E a segunda habilidade era pior ainda. Bêbado problemático. Se você usar essa habilidade, você irá virar um cachorro. Se fod... O Javier não entende, ele diz, vem mestre, aonde você vai? O bar é aqui. Por acaso você mentiu sobre pedir desculpas? E o Prota tenta justificar dizendo que não, ele só tava distraído em seus pensamentos. O Javier fica em silêncio e o Prota diz, que foi? Que foi? Logo em seguida ele respondendo, não é nada não, pode ir. E o próprio Javier pensa, ele parece meio diferente desde a noite anterior. É como se ele tivesse se tornado uma pessoa totalmente diferente. E dentro do bar, ele pede desculpas pelo que aconteceu ontem. Por outro lado, o dono do bar está em alerta máximo. Por que será, né? Enquanto ele diz, jovem mestre, eu lhe imploro, por favor, não faça isso. Enquanto o dono do bar tá pensando, ele é um assustador canalha nojento, como ele de repente tá falando formalmente. Então o Prota pensa, pelo jeito eu vou ter que assumir esse papel mesmo. Dizendo logo em seguida, tá, desculpa. Enquanto o sistema diz, você não parece ter aprendido como pedir desculpa. E incrivelmente o dono do bar baixa a guarda, dizendo que tá tudo bem, ele não precisa mais pedir desculpa. Então na rua, conversando com o Javier, ele diz, ele pediu desculpas, mas a reação do dono do bar não foi tão boa.
O Javier disse que isso é meio óbvio, já que ontem ele destruiu a mobília, ele destruiu as decorações e essas são as coisas que o dono do bar trabalhou duro pra conseguir. Se ele não receber nenhuma compensação, ele não ficará satisfeito. E o prota pensa, a família dele tem um monte de dívidas, mas eles não recebem imposto das pessoas? Dizendo que é como esperado, não tem muito que ele possa fazer, a não ser que paguem as dívidas da família. E o Javier continua dizendo que na verdade não é isso, a condição da mãe do dono do bar se deteriorou devido ao frio final do inverno. E já que ele destruiu o único bar onde é a fonte de renda dele, eu acho que ele tá bem aborrecido. O prota pensa que realmente tava bem frio mesmo. Mesmo com uma lareira acesa, ela não é suficiente para aquecer aquele lugar. Pensando logo em seguida que deve ser bem difícil para aquele homem velho se manter com o frio. Ele para, e então finalmente ele tem uma ideia. Começa a irradiar luz pela cabeça. Ele simplesmente apareceu na cabeça dele. As peças começam a se juntar e ele começa a montar um esquema. Nesse lugar não existe conceito de piso e laje de pedra aquecida. E se ele construir isso nesse mundo, com certeza vai vender bem. Claro, para aquele Lloyd Fronteira não dava nem para sonhar, mas para ele, Kinsuho, isso com certeza é possível. E no curso de engenharia civil, ele foi capaz de construir sua própria casa no exército. E a construção foi até que bem rápida. E ele pensa o seguinte, ele vai começar por aí, ele vai pagar as dívidas da família com isso. E rapidamente andando ele diz, Javier, a gente tem coisa pra fazer no bar. O Javier pergunta, mas ele diz, essa é a minha primeira ordem, então vamos lá. E uma nota aparece, sua verdadeira jornada começou, o sistema de RP foi impulsionado, o ponto de relacionamento foi ativado. Você pode ganhar RPs melhorando o relacionamento com o personagem-chave. E o prota, claro, nota. Pera, o que é RP? Seria o equivalente a XP? Bem, aqui não tem nada explicando para que isso serve. A não ser essa explicação merreca, dizendo melhorar relações de personagens-chave. Ele olha pro Javier e vê um balãozinho em cima dele, mostrando basicamente que a favorabilidade dele está em -30. E o prota pensa que isso é baixo, extremamente baixo. Logo em seguida ele fala, Javier. Sim, jovem mestre Lloyd. E o prota diz que o Javier é muito bonito. Que cena peculiar, não é mesmo? Lá ele, mano. Continuando, e o Javier diz que ele sabe. E por causa disso, a impressão favorável de Javier sobre você diminuiu em 1 ponto. O prota não entende. Ele elogiou e a favorabilidade dele diminuiu? De volta ao bar, o prota vai dizendo os termos do contrato. Basicamente dizendo que ele vai pagar por todos os danos daquela loja a partir daquele contrato. Pedindo que ele assine aquilo. Uma nota aparece dizendo, suspeita do dono pode ser vista em seus olhos. A habilidade parede da mente foi ativada. E o prota pensa, mas que droga, hein? Esse corpo tá no fundo do poço. Bem, ele não queria fazer isso. Mas já que não vai por bem, vai por mal. Então o prota fala, cara, a gente já se vê todo dia. Por que você simplesmente não confia em mim? Logo em seguida o cara assina o contrato por medo. Enquanto o prota pensa, graças a Deus, pelo menos desse jeito funciona. E com isso, o primeiro contrato foi obtido com sucesso. Enquanto o Javier olha de canto, o prota diz, foi uma excelente escolha, senhor. Você nunca irá se arrepender. Momento seguinte, ele tá pensando que ele vai fazer pequeno, então não tem necessidade para medidas tão precisas. O Javier chama a atenção do prota, dizendo, você ameaçou o dono, fez ele assinar um contrato por obrigação. Assim, não é por mal, mas esse é um outro padrão de má conduta. O prota olha de lado e ele diz, você é do tipo mais ilógico do que parece. Já ouviu falar sobre distorção cognitiva? O Javier não entende e o prota explica, desde que ele tenha feito isso no passado, ele irá fazer isso de agora em diante. Ou seja, quando ele fez uma coisa extremamente errada, isso vai ficar impregnado na cabeça das pessoas. E o Javier fala, isso não é prejudicial para sua estimativa? O prota explica que a experiência e a estimativa são ambas provenientes do passado, certo? Enquanto o Javier se pergunta, desde quando ele fala tão bem assim? E o prota continua dizendo, resumindo, ele vai fazer o dono e a mãe dele sorrirem, não importa como. Nos pensamentos do prota ele diz, o sorriso deles poderá ser a minha fundação do meu dinheiro. Os primeiros passos foram cavar o solo, mover isso, mover aquilo, bater com força e repetir. No segundo passo, a madeira serrada que pertence ao armazém da mansão da família do barão foi a estrutura básica, de madeira pesada. Terceira etapa, agora ele deve aplicar o solo de argila vermelha na beira do rio para o exterior. Só que ele pensa, nossa, esse corpo é fisicamente muito fraco.
o Javier diz, uau, isso até que foi bem rápido. E o Prota fala, passou-se uma semana inteira, isso não foi rápido nem ferrando. O Javier pensa que realmente ele fez algo, ele realmente tá mantendo contrato com o dono. Ele não consegue nem acreditar que o Lloyd, o desgraçado do Lloyd, fez essa casa. Enquanto o Prota reclama que tá realmente doendo muito, mas ele não tem muito tempo pra descansar. Então ele levanta o machado e o Javier segura o machado. Pegando o machado da mão dele, ele diz, você ia fazer o quê? E o Prota explica que ele vai precisar de algumas placas, ou algumas pranchas, de grossura mais ou menos de um dedo. O Javier então joga pra cima as madeiras e corta perfeitamente cada tábua. Por outro lado, o Prota diz, joia, mano. Enquanto ele pensa que realmente é como esperado de alguém prestes a se tornar um mestre da espada. E também não é muito diferente de um equipamento moderno. Tocando no ombro do Javier, ele diz, ô, você consegue me ajudar a cavar? E o Javier pensa, mas que moleque ingrato! Pedindo pra fazer mais, deveria estar agradecendo. A nota aparece dizendo, Javier se arrepende. E o Prota continua dizendo, você não tá me ajudando apenas por estar um pouco curioso. Já que a gente precisa terminar o mais rápido possível, podemos fazer isso juntos, certo? O Javier dá aquele sorriso, né? Enquanto ele pensa que ele realmente não estava errado. Com certeza mudou completamente há uns dias atrás. E bem, ele não tem muita escolha a não ser terminar isso mais rápido e confirmar. Então rapidamente os dois começam a cavar. Cavar, cavar. E quando finalmente terminam, ele diz, aleluia, acabou! O Javier pergunta, mas que tipo de letra é essa? E o Prota responde que é um tipo de logo que ele criou. Chamando logo em seguida o Javier para dar uma conferida no resultado. Ou ele não quer dar uma conferida no problema que ele causou no dono. Então, tempos depois, a lareira ativada, o casal elogia a casa, dizendo, sinto como minhas juntas rígidas estivessem me afrouxando. E o dono se pergunta, como é que isso aconteceu? O Prota sorri, dizendo que é natural para as pessoas nesse mundo se surpreenderem. Até porque esse é a mágica de Gudel Undol. O dono diz, muito obrigado jovem mestre, já faz um tempo desde que minha mãe sorriu dessa forma. E o Javier realmente fica impressionado, porque o dono e a sua mãe sorriram, assim como ele falou. Ele se pergunta, o que é isso? A forma dele falar, suas expressões faciais mudaram. Ele trabalhou duro para manter uma promessa que fez com o cidadão. Ele realmente fez só por eles sorrirem? Não consegue nem acreditar que um cara como o Lloyd Fronteira nunca faria isso. Mas agora pensando que essas duas pessoas estão realmente felizes. Uma nota aparece dizendo que a impressão favorável de Javier sobre você aumentou em 2. Você adquiriu 36 RP devido a uma ligeira melhorada na relação com o personagem-chave. O Prota sorri e diz, até sei o que você está pensando agora. Talvez como é possível uma pessoa como você criar isso? Mas o Javier nega. E na mente do Prota ele pensa, bom, ele conseguiu executar o primeiro contrato com sucesso. Ele teve que gastar bastante dinheiro com a madeira, mas isso não é muito importante por agora. Até porque essa casa vai servir de modelo meramente para promoção das outras casas. Alguns dias depois, algumas pessoas estão fazendo uma visita na casa. E um diz, pensei que fosse derreter lá dentro. Enquanto o cara de fora se pergunta, realmente é tão quente assim? E o Prota anunciando que nem mercador de feira. Uau, isso não é incrível? É tão quente. E você aí, não quer receber esse quarto na sua casa também? Dizendo que esse tipo de construção é separada, é do tipo B e para remodelar um chão existente na casa. E caso ele queira os dois planos, ele poderá assinar com desconto de 10% no custo da construção. Nota, os civis ainda não confiam em você. E a parte mais engraçada, ele fala a mesma coisa que ele falou pro dono da loja. A gente se vê todo dia, por que você não confia em mim? Com um preço como esse, é um bom acordo, por que você não vai confiar em mim? Então uma pessoa chega perto, chamando pelo nome do Prota, perguntando o que ele tá fazendo agora. E esse era o pai do protagonista, Arcos Fronteira. E ele tem a impressão favorável de você em -20. E o Prota fica em silêncio. Beleza, então de volta à mansão, os dois sentados à mesa, com esse clima meio de velório, o Prota pensa, ele não tá se movendo muito pra evitar qualquer mal entendido. Mas uma pergunta surge, e se ele não deixar o Prota trabalhar na construção? Logo em seguida, o pai, o Arcos Fronteira, ele diz, me deixa ouvir sobre o que você tem a dizer sobre isso, perguntando o que ele tá tramando dessa vez.
O Prota pensa o seguinte, não tem necessidade de utilizar palavras longas ou difíceis porque esse não é o jeito do Lloyd. Então ele responde que o dono ordenou um quarto aquecido, então ele construiu pra ele, só isso. Logo em seguida, o pai dele faz mais uma pergunta, perguntando se ele estava fazendo acordos com as pessoas do estado. O Prota responde, humildemente, que parece que ele realmente já sabe sobre o assunto. E o pai replica, dizendo que é a prioridade deles olhar para a população. Ou seja, mentir para a população está fora de cogitação. O Prota responde que ele não tá fazendo isso, então não se preocupe. Enquanto ele pensa que é como esperado, não importa o que ele faça, ele terá que viver com os outros entendendo ele mal. E logo em seguida dizendo que parece que ele não tem mais nada a dizer, então ele vai sair primeiro. Enquanto o Prota vai virando as costas, o pai dele interrompe dizendo que isso é por causa da situação da família, você tem olhos e ouvidos, então você deve saber o que tá acontecendo. Mas ele reforça dizendo que não se preocupe, o seu pai vai superar a tal situação imediatamente, então não se desvie do caminho correto. Só que tem um porém, o Prota ele sabe, ele já ouviu isso antes. Ele pensa nas verdadeiras palavras do seu pai, dizendo, hey Kim, vai ficar tudo bem, não se preocupe, só dê o seu melhor e estude. E naquele momento, naquele verdadeiro momento, ele pensou que estava tudo bem, mas na verdade, tudo aquilo era uma mentira. E pensando assim, o Prota imagina que ele tá numa situação muito miserável, só por causa desse maldito dinheiro. E virando as costas, o Prota diz que, por favor, ele não desista, porque ele também vai segurar firme e aguentar. Enquanto o Prota pensa que alguns anos atrás, a essa altura, ele deveria ter dito a mesma coisa pro pai dele. Enquanto ele tá no corredor, ele pensa que tem 32 solicitações do tipo A e 57 do tipo B. Ele recebeu metade do pagamento pela construção e algumas coisas ainda estão pendentes. Quando ele encontra dois sujeitos no meio do corredor. E esses eram o AJ Meatlaaf e o AJ Shayalo. Nossa, que nome difícil de pronunciar, velho. O Prota passa por eles e ele se pergunta, o que tá acontecendo? Eles passaram por mim, o filho do barão, e não se cumprimentaram. Tá certo que ele é de outro mundo, mas nesse momento ele é um filho de barão. Na sala do barão, o cara diz, ei barão, por que você tá demorando? Quanto tempo você vai adiar isso? Você só tem 5 dias até a data marcada. E eles continuam a ameaçar o barão, dizendo que se ele continuar choramingando, eles não ficarão parados e vão agir também. E enquanto aquilo tudo tava acontecendo naquela sala, o Lloyd, o nosso Prota, tava olhando de canto, pensando que isso seria um momento ótimo, um momento perfeito pra ele entrar. Momentos antes, o Prota pensa, olha, no momento ele tem 36 RP, mas ele não faz a menor ideia de onde gastar isso. Uma notificação aparece dizendo que suas habilidades podem ser aumentadas usando os RP que você ganhou. E o Prota fala que esse desgraçado mensageiro realmente sabe como explicar apropriadamente, não é mesmo? Então a janela de sistema começa a carregar, que nem Windows. Um círculo mágico aparece embaixo do Prota. E as notificações aparecem, conhecimento detectado, mecânica estrutural. Conhecimento detectado, mecânica hidráulica. Conhecimento... E assim vai. Até uma das notificações dizerem, opa, parece que realmente você é mais inteligente do que parece. E o Prota puto, ele diz, como assim mais inteligente do que parece? Eu tenho cara de burro? Dizendo que ele é um bolsista com notas bem altas. A notificação aparece dizendo que ele ganhou uma habilidade, que pode ser baseado no conhecimento atual. Ou seja, ele adquiriu as habilidades medição básica e design básico. Cada uma das habilidades utiliza RP, mas como ele não sabe como é que funciona, ele tem dinheiro suficiente até para utilizar os dois, ele vai utilizar nos dois. A habilidade medição básica foi ativada e os olhos do Prota começam a brilhar em verde. Enquanto o Prota grita em desespero, perguntando que droga que tá acontecendo. Ele vai pra janela e observa a habilidade dele, se perguntando na sua cabeça se isso é mesmo real. Mesmo que ele não tenha medição de GPS, ele pode simplesmente medir detalhadamente com seus próprios olhos. Já a outra habilidade dele, chamada Design Básico, permite ele desenhar sem precisar de papel, como se fosse no computador mesmo. Pensando que, realmente, o trabalho agora definitivamente vai se tornar mais fácil. Porém, ainda tem um problema. As pessoas aqui ainda vivem numa época medieval, então não tem maquinaria pesada. Se ele tivesse pelo menos o conhecimento para fazer uma, ou convocar uma, e uma notificação aparece dizendo que é possível convocar uma. O Prota fica surpreso e as descrições aparecem, dizendo que é possível convocar um espécime fantasia sorteado aleatoriamente.
Imagina as possibilidades diversas, habilidades diversas. Escolha um parceiro ideal para sua fantasia. E quando o Prota olha essas descrições, o Prota diz: isso não é tigrinho, meu amigo. E o custo é 50 RPs. O Prota fala: mas que absurdo, ele só tem apenas 1 RP agora. Mas pensando bem, seres mitológicos realmente ajudariam com maquinaria pesada. Então ele cria uma meta, ele precisa de RP, muito RP. E para isso ele vai ter que ganhar favores dos personagens-chave. Voltando aos momentos atuais, o grande AJ diz: Barão Fronteira, se você não tem dinheiro para pagar o que deve, ele irá dizer como ele vai fazer isso. Sorrindo que nem um psicopata, ele diz que ele sabe de um bom lugar, onde sua mulher e suas empregadas vão ser bem vendidas. E é claro que o pai do Lloyd, ele fica muito indignado, dizendo: como você ousa? O Prota fica de cantinho e diz: você acha que tá tudo bem não ter modos só porque você é um credor? E o AJ, sem entender nada, pergunta: quem é ele? O pai fala: Lloyd? E o AJ diz: ah, então você é o filho problemático. Por que você simplesmente não sai da sala e deixa os adultos conversarem? Ameaçando logo em seguida que se ele não sair, só que o Prota interrompe, dizendo chega, perguntando se ele tem uma carta de convite. Os AJs dizem: que? Como assim? Então o todo-poderoso Prota diz: Lei Nobre do Reino, artigo 3, seção 6. Todos os nobres no reino possuem o direito de proteger seus direitos e interesses. Abre aspas, entrar numa mansão de um nobre sem um convite é o equivalente a uma invasão, fecha aspas. Isso é o que tá declarado. Os AJs dizem: de que besteira você tá falando? Eles nunca ouviram falar dessa lei. E o Prota continua: ah, vocês não sabiam. Então por que eles não ficam juntos um tempo só pra saber isso? Chamando logo em seguida o Javier, que responde ao seu chamado. E o Prota diz com um sorriso na cara: corte os braços dos invasores. Os AJs entram em desespero, dizendo: você tá louco? Quer ir pro tribunal? E o Prota, com um sorriso na cara, ele continua: ué, foi isso que ele propôs. Ele disse que iriam verificar juntos se é ou não verídico. E aí a gente vai ver que lado o tribunal vai ficar. Enquanto o Javier puxa sua espada em uma posição muito foda. Por outro lado, os AJs ficam se cagando de medo e eles saem correndo, dizendo: você acha que não haverá problemas com isso? Você irá se arrepender. Logo fechando a porta da sala. E o Prota fala: nossa, que absurdo, não é mesmo? O pai do Lloyd, ele diz: Lloyd, Javier, o que vocês pensam que estão fazendo? Ele diz que isso não irá ajudar a acalmar a situação. Logo em seguida, o Prota coloca um saco de dinheiro na mesa. E ele fala que esse é o pagamento inicial que ele recebeu, mas isso só servirá para pagar esse mês. É um montante considerável. Enquanto o pai indaga: pagamento inicial? Você recebeu dinheiro das pessoas? Você tá extorquindo dinheiro? O Javier interrompe, dizendo que não. E ele vai se certificar de monitorar o jovem mestre para que ele mantenha a promessa com as pessoas. Por isso, ele deve se acalmar. O pai do Lloyd, ele pensa, olhando para as expressões do Javier, parece que realmente ele confia nele. Logo em seguida, o Javier e o Lloyd se despedem. Andando no corredor, o Javier pergunta: como é que você sabia dessa lei? Ele pensava que ele era apenas um ignorante. E o Prota responde: ele só achou. Algum problema nisso? E nos pensamentos ele diz que realmente achou, através do Javier no romance. Depois da morte do casal, os dois AJs ainda queriam cavar os túmulos para pegar os corpos para vender. E nessa hora o Javier diz: Lei Nobre do Reino, artigo 3, seção 6. Todos os nobres no reino têm o direito de proteger seus direitos e interesses. Logo em seguida ele cortou a cabeça dos dois caras. E quando julgaram o Javier no tribunal, ele foi declarado inocente. Enquanto o Prota pensa que saber sobre o conteúdo tem suas vantagens. De qualquer forma, a notificação deve chegar exatamente agora. E a notificação aparece: nota, impressão favorável do Barão Fronteira sobre você aumentou em 6. Você adquiriu 60 RPs depois de melhorar a relação com uma personagem-chave. E ele pensa, como planejado: espécie fantasia, espere por mim. À noite, ele dá uma olhada em volta e pergunta se não tem ninguém por perto. Ele olha para a janela de sistema e dá um clique. Uma luz verde e algumas engrenagens começam a rodar. E com uma cena incrível, o Prota diz: isso é magia? Logo em seguida, formando um círculo mágico. E o Prota pensa: esse feitiço é meio pequeno. E também faz um barulho desagradável.
Então naquele meio do círculo vai aparecendo uma coisa que finalmente aparece, é o hamster. E naquele momento o Prota pensa, mas que merda, hein? O hamster olha pro Prota, o Prota olha pro hamster e diz, foi um total fracasso. O hamster em lágrimas chama pelo Prota. E o Prota responde, que foi? Você vai fazer o quê? Atirar bolotinhas? O hamster continua. Então o Prota diz, vai logo, mostra o que você pode fazer. O hamster enche a boca e cospe o manual de instruções. Enquanto o Prota pensa, mas que nojo! O Prota pensa que Pibidongs são hamsters bem fofos. Ou pelo menos era o que estava escrito. De acordo com o manual, os Pibidongs eles podem aumentar de tamanho e diminuir de acordo com a semente que você dá para ele. Sendo assim, a semente vermelha faz ele crescer. E o tempo de duração é de 12 horas. Já a semente azul faz com que ele retorne ao seu estado normal. Ou seja, a azul serve para ele ficar menor. E o Prota continua lendo o manual, que diz que as sementes de girassol duas cores estão disponíveis custando 1 RP. Terminado de ler aquele manual, o Prota se pergunta o quão grande ele pode crescer. Tão grande quanto o humano? E ele pensa que deveria checar isso pessoalmente. Logo em seguida, ele dá a semente vermelha pro Pibidong. Só que o hamster começa a crescer. Crescer tanto que empurrou o Prota pra longe. E quando o Prota vê o tamanho do hamster, ele diz, que porra é essa, mano? 5 metros? Não, 10 metros? E o desgraçado ainda olha arrogante pra mim. E as habilidades mostradas do Pibidong é escavação nível 1, endurecimento do solo nível 1 e por fim, a bolsa de bochecha, cuspindo um bloco de sedimentos de argila. E o Prota pensa, me enganei, isso é incrível! Agora o problema de máquinas pesadas está resolvido. No corredor da mansão, o Prota pensa que aparecer simplesmente com um disparate desses, o pessoal vai achar meio estranho. Então por agora ele vai só carregar ele no bolso, supondo que ele seja um gênio das invocações. Só que ele acha que ele tá ficando louco. Bem, de qualquer forma, agora eles vão resolver o problema das construções em larga escala. Ao amanhecer, naquele pequeno barunato, o Prota diz, repitam comigo, segurança em primeiro lugar, segurança em primeiro lugar. Enquanto o exército tá quase dormindo. E esse deveria ser o exército fronteira de Barone, um exército de 30 pessoas. O Prota pensa que é ridícula essa situação, eles ainda são pagos pra isso. E a única pergunta que fica é, se eles têm tanta dívida, por que eles não foram demitidos? Mas a parte boa é que eles não vão ter custos adicionais de mão de obra. O Prota grita, escutem atentamente, vocês são soldados, o lugar onde vocês devem se unir é no exército. E qual é o foco dos militares? É carregar as suas operações. Em outras palavras, é o soldado que pinta meio fio. O Prota diz o seguinte, tá vendo aquela terra toda ali? Ele trabalhou a noite toda. De verdade? Na verdade, o Podong que cavou isso em 30 minutos. E o Prota continua revigorante, dizendo que eles vão dar o primeiro passo para a importante propriedade ser revivida. E enquanto o Prota continua com seu discurso, a reação dos soldados não foi a das melhores e eles acham isso muito chato. O Prota pensa que é como esperado, uma reação dessas é algo normal. Logo em seguida alguém chama por ele, e ele diz, o que você acabou de mandar minha tropa fazer? E esse era o Cavaleiro Sênior da Fronteira, Barone Neumann. E o Prota pensa, finalmente esse desgraçado apareceu. E o Prota explica que existem 3 cavaleiros nessa propriedade, e um desses é o Neumann. Abaixo dele está o Bayern. E abaixo do Bayern é o protagonista da novel, Javier Azarham. De acordo com o começo da novel, foram Bayern e Javier que permaneceram leais até a propriedade colapsar. E a primeira pessoa a deixar e trair o Barão foi esse indivíduo. Neumann vendeu informações sobre o Barão para a família dos Sindlers. E por isso, ele é um dos únicos que tem muito a pagar. E o Prota pensa que isso não é bom. Como pode ele ser um cavaleiro sênior? E o Prota fala, o que acha que eu tô fazendo, Cavaleiro Neumann? O Cavaleiro responde que ele não pode acreditar, que ele tá deixando um trabalho sujo pros militares fazerem. E ele, como chefe dos cavaleiros, não pode aceitar isso. O Prota pensa que isso é besteira, ele só tá conseguindo dinheiro pra pagar as dívidas. Ele responde que ele recebeu permissão do Barão. E o Cavaleiro chato continua falando que ele não sabe o método que ele utilizou para enganar o Lorde, mas se olharem o passado do jovem mestre, ele presume que tá usando militares para propósitos pessoais. Ele está errado? O Prota dá um sorrisinho e ele diz, não, você tá certo. Só que o problema não é meu. E olhando para aquela cara feia,
O Prota pensa que ele é uma pessoa de mente fraca. Se alguma vez ele tentasse jogar um jogo online, ele provavelmente desistiria e se tornaria somente um fantasma. O Prota finca a pá no chão e ele pensa que agora ele deveria fazê-lo e experimentar isso. E ele joga bastante terra na cara do cavaleiro. O cavaleiro fica pé da vida e o Prota dá um sorrisinho. Então o cavaleiro fala: "Seu desgraçado, você acabou de tentar manchar a reputação de cavaleiro?" E ele pensa: "O filho inútil do em breve barão falido." E o Prota continua provocando, dizendo: "Desculpa, eu não escutei o que você disse. Dá pra repetir? Você disse que iria remover a insígnia da patente e lutar?" Ele gira a pá e aponta pro cavaleiro, dizendo: "Bem, então vamos lá. Hora do duelo." Enquanto o cavaleiro diz: "Seu bastardo, você vai se arrepender disso." Na mansão, o Javier diz: "Você vai ter um duelo com o Sr. Nemo em um mês. Você tem tanta confiança assim que você pode vencer?" E o Prota responde: "Você é idiota? É claro que ele não tem." Enquanto o Javier vai ficando muito pé da vida com o Prota continua explicando que o oponente dele é chamado Coração de Mana e também especialista de espadas júnior. Você acha que ele, chamado de miserável, poderia simplesmente enfrentá-lo? Enquanto o Javier pensa: eu quase corto ele por um fio. Ele não consegue acreditar que ele simplesmente jogou a terra no Neumann e ainda chamou ele para um duelo. Talvez ele queira ser somente um patife novamente, porém, o plano dele é fazer dinheiro. Ele pediu um favor pro barão, em seguida começou uma discussão e deixou ele de lado. Nesse momento, ele apontou para Bayern como supervisor substituto e comandou o batalhão de construção. Mesmo assim, o Javier ainda não entende qual é o objetivo do nosso Prota. E o Prota tirando negocinho do nariz, o Javier pensa novamente e mentaliza: "Nossa, mas como eu queria só cortar ele em pedacinhos agora." E o Prota retoma a palavra dizendo: "Cavaleiro Javier, tem algo que eu preciso de você." E ele pede para que ensine a arte da espada para ele. Obviamente o Javier diz: "Não." E o Prota pergunta por quê? E o Javier responde que primeiro de tudo é o dever dele cuidar dele, jovem mestre Lloyd. Segundo, o jovem mestre Lloyd é considerado uma escória, ou eu quero dizer, se ele é uma escória, aprender esgrima seria perigoso para as pessoas ao seu redor. E o Prota responde: "Você não pode falar com eufemismos, eu acho que seria um pouquinho melhor, sabe?" De qualquer forma, ele não quer ensinar, certo? Então ele propõe uma troca. Se ele ensina a esgrima, ele trata a insônia do Javier. Enquanto o Javier pensa: como é que ele sabe disso? E o Prota mentaliza: é porque ele leu na novel, é por isso que ele sabe sobre sua insônia. O Prota explica que na novel Blood and Iron Knights, os ranks dos cavaleiros são divididos em 4 níveis: Expert Espadachim Júnior, Intermediário, Avançado e Mestre Espadachim. E o nível atual do Javier é Expert Espadachim Avançado, ou seja, ele tá na porta de se tornar um Mestre Espadachim. Só tem um problema: a razão dele não conseguir dormir corretamente é devido seus nervos sobre-humanos serem muito afiados. E isso causa a insônia, ou conhecido como Síndrome de Mestre Espadachim. Mas o Prota pensa que ele é uma pessoa qualquer, ele nunca saberia sobre isso se não lesse a novel. Então o Prota fala: você concorda ou não com esse acordo? É inútil fingir sobre porque você tem cara de insônia. E o Javier finalmente dá uma chance pra ele. E o Prota fala: beleza, então isso vai ser fácil. E o Javier responde: na verdade, ele crê que ele vai falhar com certeza. O Javier explicando depois que ele tem outros métodos. 12 segundos depois... E o Prota diz: você foi um idiota mesmo, ele sabe tratar a insônia dele. E sabe como ele tratou a insônia do Javier? Dando aula de mecânica. Cara, eu não tô nem zoando, o que tem no balão dele é correspondente ao limite de coamento do aço, FY, aplicando coesão prescrita do aço, se a taxa de desinformação executar o teste de invasão traseira for menor ou igual a 0.003, e ainda continua. Mas o Prota chama isso de 18 técnicas mágicas, um livro de Mayor que faz as pessoas dormirem. Enquanto o Prota pensa: agora suas técnicas de espada serão minhas. Ao amanhecer, o Javier diz: agora dá 50 voltas. O Prota, sem falar nada, ele vira a cabeça e começa a correr. Enquanto o Javier pensa: ele correu sem reclamar? Ele correndo em volta, quando ele chega no Javier, ele diz: eu odeio fazer isso, me ensine outra habilidade. Mais uma volta, ele diz: você não esperava por essa, esperava? Você pensou que eu não conseguiria refazer isso sem reclamar, não foi? Quando ele completa mais uma volta, ele diz: então você diria que você não tem talento pra isso, então ignoraria, certo? E isso atinge o âmago do Javier.
Enquanto o Prota tira uma onda com o Javier, uma nota diz: skill passiva ser feio evoluiu pra nível 4. Enquanto o Prota diz: que merda, não quero essa skill, joga fora! Correndo, ele pensa que ele tá muito cansado. Seria mentira se ele dissesse o contrário. Porém, isso não era nada comparado ao estado que ele estava na Coreia. Porque, sendo sincero, ele não tinha uma família para receber calorosamente. Ele abria seus olhos no seu Goshon apertado toda manhã. Observação, Goshon seria o equivalente a um cubículo no Brasil. Continuando, ele carregava tijolos para o quarto andar da construção todo santo dia. Ele carregava caminhões com caixas toda noite, somente para ele não morrer de fome, sempre desejando que iria ficar melhor algum dia. Colocando isso na balança, ele diz que realmente agora tudo vai melhorar. Porque ele tá indo bem, ele é qualificado, só mais um pouco. Enquanto aquela luz vai sumindo na sua frente. E ele pensa que, comparado àquela dor e desespero, isso não é nada. O Javier pensa o seguinte: se ele tá sendo tão sincero, então ele realmente vai ensinar a técnica de espada dele. E um aviso aparece que as impressões favoráveis de Javier aumentaram em 1. Uma nota de texto aparece dizendo que ele adquiriu 18 RP devido a uma leve melhorada na sua relação com o personagem-chave, totalizando 29 RP. De volta na mansão, lá está o pai do Prota e aquele cavaleiro chato. E o pai dele responde: como é que ele pode ser tão rude com alguém que esteve protegendo a família deles por 5 gerações? O pai dele continua dizendo que ele pensou que finalmente ele estava sendo racional esses dias, mas parece que ele interpretou mal. Portanto, o dever moral dele é não cancelar o duelo. Mas ainda assim, ele continua sendo o futuro sucessor da propriedade, então ele pede que ele não seja duro. Acrescentando ao pedido que à medida que ele fique gravemente ferido, talvez faça ele pensar. O cavaleiro, ele diz que ele aceita o pedido, só que ele pensa que ele talvez não seja capaz de fazer isso durante o duelo. Na verdade, ele imagina que deveria matá-lo. E se o barão e a baronesa fizerem muito barulho por causa disso, ele só vai passar Tramontina e, bem, disfarçar como se fosse um auto-arrasta pra cima. Bem, como ele planejou, ele vai deixar essa aldeia e se mudar pra um lugar maior. E finaliza dizendo: meus agradecimentos ao jovem mestre Patife. Por causa disso, o plano dele será bem sucedido mais cedo que ele esperava. Um mês depois, um de frente pro outro, no meio da arena, a plateia em silêncio. E o cavaleiro diz: você tá preparado? O Prota chuta sua pá e ele diz: claro! E você, tá preparado pra apanhar? As pessoas ao redor se perguntam: o que? Ele vai lutar com uma pá? Ele vai lutar com o Sr. Nema usando isso? O cavaleiro fica meio pé da vida. E o Javier pensa que aquela pá de ferro, ele pediu ao ferreiro pra forjar exatamente assim. Enquanto o pai pensava que esse pirralho, ele tá brincando com essa situação. Só que o Javier pensa que, brincando talvez não, se ele soubesse o que ele vem fazendo nesse último mês. Ele faz os treinos básicos de manhã sem reclamar. Então depois ele vai para a área de construção ensinar sobre os moradores, sobre o sistema de aquecimento usado nas casas coreanas. Logo depois ele treinava esgrima até cair no sono à noite. Esse era a rotina dele. Portanto, esse não é o espírito de alguém que tá apenas brincando, pensando que ele tem certeza que o jovem mestre Lloyd tá falando sério. Então Arcos Fronteira diz que comece a luta. Os dois ficam apostos. E o Javier se pergunta: que postura é essa? Enquanto o cavaleiro avança na direção do Prota na força do ódio, o Prota aponta sua pá e desvia a espada. Obviamente ninguém entende. O cavaleiro pensa que isso é sorte de principiante, então ele tenta novamente, só que é counterado novamente com a pá. E o Javier, analisando aquela postura, ele diz: é extraordinário e extremamente eficiente a movimentação. É uma técnica especializada usada em batalhas reais. É como se fosse uma espada que evoluiu por muitos anos. O Prota pensa que o cavaleiro deve estar surpreso. Mas na verdade, todo homem na Coreia sabe fazer isso. Até porque você aprende isso no exército. É uma técnica de combate moderno, chamado Violet Charge. E atacando o cavaleiro com muita eficiência, ele diz que a pá de mina é realmente capaz de muitas coisas. Por exemplo, utilizar a pá como escudo, ou utilizar a pá como se fosse uma baioleta comum, dando uma bela de uma investida. Ou se ele montar dela, faz que nem trampolim, enquanto tira sarro do cavaleiro dizendo: haha, pode vir. O Javier pensa: meu Deus, ele realmente tá brincando? Ele de novo olha pro Prota e ele pensa: não. Enquanto o cavaleiro prepara mais uma investida, o Prota se posiciona e pensa que, primeiro, a arma que ele preparou para bater foi essa pá, e segundo, a técnica básica
que ele aprendeu com o Javier, contra-atacando perfeitamente cada espadada do cavaleiro. E ele pensa, ele não era apenas um bastardo bêbado, como é que ele ficou tão forte? E o Prota mentaliza a terceira coisa, a skill de sincronia de ferramenta de escavação. O Prota pensa nas notificações sobre as impressões favoráveis de Javier tinha aumentado em 1. Para o barão e a baronesa, que viram a sinceridade do filho pela primeira vez, aumentaram 2 e 3. Isso acumulou-se em 97 RP, resultando na compra da skill extra de escavação. Então os dois de frente um pro outro, novamente. O cavaleiro respira fundo e ele pensa que ele não tem escolha. Ele não imaginou que seria necessário para uma pessoa ordinária. Porém, acumulando mana na sua espada, e o Javier nota. Dentro do corpo do cavaleiro, ele tá usando o estado de acelerar sua própria mana. O coração de mana. Em postura, o cavaleiro diz, essa é sua realidade, seu patife. Enquanto o Prota não responde nada, o cavaleiro vai com tudo. O Javier pensa que para alguém sem talentos nos últimos 10 anos, incluindo qualquer pessoa ordinária, seria necessário pelo menos 5 anos para se desenvolver um coração de mana. É impossível pro Mestre Lloyd bloquear tal ataque de espada. Quero dizer, normalmente. Enquanto o cavaleiro pensa, você é um idiota mesmo, ele vai esmagar essa pá e quebrar sua cabeça. Os pais do Lloyd entram em desespero. E quando a pá entra em contato com a espada, o cavaleiro nota uma coisa. Ele sente como se sua força estivesse afundando. E o Prota pensa, quarta coisa, ele preparou uma skill exatamente pra ele. Uma técnica de mana que fez o Javier ser o mais forte da novel. A técnica do núcleo de Azrahan. E o cavaleiro recua, dizendo, minha mana foi absorvida. Enquanto o Prota prepara sua pá e dá uma bela de uma pasada na cara dele. Enquanto seu dente voa, ele se pergunta, que é isso? Um dente? E ele toma mais uma. O Prota não tem dó e dá mais uma pasada na cabeça dele, enfiando a cara dele pra comer terra. E por isso, todo mundo da plateia não entende absolutamente nada. As pessoas ao redor se perguntam, é sério, o Mestre Lloyd venceu? Esse garoto realmente venceu? E o pai dele diz, eu anuncio que o Lloyd Fronteira ganhou o duelo. Enquanto o espadachim se pergunta, como é que ele perdeu pra essa escória? E o Prota fala, ouviu isso? Vamos dizer que você foi solado, preparando uma outra pasada. Dizendo logo em seguida que é agora a tão esperada hora da punição. O pai dele grita, dizendo o que ele tá fazendo. O duelo terminou. Enquanto o Lloyd diz, na verdade começa agora. E o pai, pé da vida, diz, Lloyd. As pessoas ao redor falam, por favor, jovem mestre, já acabou o duelo. O senhor ao lado do Javier diz que ele tá fora de si. O Javier pensa um pouco. E o Prota diz, tá bom, deixa ele ir. Enquanto ele respira, ele mete pasada de novo no cara. Voltando pro Javier, ele diz que se você olhar apropriadamente, o Prota tá punindo como se fosse uma criança, onde não faria quase nenhuma ferida. E essa calma, essa expressão, é como se ele esperasse que isso ia acontecer. Ou seja, é como se ele soubesse de tudo. Então o Javier lembra o que ele tava conversando com o Prota. Naquele momento o Prota diz, você poderia me ensinar agora a técnica mental de Azrahan? Isso era 15 dias antes do duelo. O Javier fica surpreso. E o Prota responde, ué, por que você tá com essa cara? Não é como se estivesse ensinando a roubar. Meio que o Prota explica que, além dos canais de mana, ele pode atrair mana dos arredores e se transformar na sua própria mana, certo? E o Javier pergunta, como é que ele conhece essa técnica? O Javier pensa que essa técnica que ele falou, ele nunca revelou pra ninguém, e ela ainda tá incompleta. E o Prota responde com maior naturalidade, dizendo, lembra quando você dormiu? Foi ali que você falou sobre isso. Enquanto o Javier pensa, é impressão minha ou ele tá com uma máscara de ferro agora mesmo? E outra, como é que ele descobriu uma técnica que nem existe? Logo em seguida pedindo desculpas, porque essa técnica ele não pode ensinar. Até porque essa técnica... E o Prota completa a frase, dizendo, essa técnica tá incompleta, né? Mas o Prota continua dizendo, e se ele for capaz de completá-la, você consegue ensinar? Enquanto o Javier responde, dizendo que se o que ele tá falando for possível, se perguntando por que a cara dele tá cheia de confiança. O Prota finca a espada no chão e diz, presta atenção, se o seu coração de mana absorver mana do exterior por conta própria, o resultado é BOOM! Ele iria saltar pra fora. E pelo que ele vê, do ponto de vista do seu coração de mana, a mana exterior é algo desconhecido, certo? A realidade é que a mana exterior não vai conseguir se misturar com o seu coração de mana ainda mais. Então a solução é concentrar separadamente.
Ou seja, imagine seu coração de mana sendo orbitado por mais mana que você tá acumulando, como se fosse uma máquina principal e uma máquina auxiliar. O Javier diz que realmente isso é possível, mas como ele? O Prota interrompe dizendo: calma aí, meu consagrado, ele só tem uma mente muito fértil. Enquanto o Javier pensa: ele fez essa cara de novo, definitivamente ele sabe de alguma coisa. Logo depois das explicações do Prota, ele foi capaz de completar a técnica mental de Azrahan. E depois da primeira tentativa, o círculo foi criado com sucesso 3 vezes, e se você treinar mais, será possível criar 4 ou 5 círculos. Uma notificação aparece dizendo que as impressões favoráveis de Javier sobre você aumentaram em 5. Enquanto o Prota reclama, dizendo que coração de mana não vai servir pra ele quer aprender a parte da absorção. Então o Javier imagina que o jovem mestre tinha essa habilidade, então ele já tinha expectativas que ele poderia ganhar contra o Neumann. E definitivamente ele venceu. Enquanto o pai do Lloyd briga dizendo que ele já disse pra parar, porque ele não vai permitir que manche mais ainda a reputação dele de cavaleiro. Então finalmente o Prota para de bater no cavaleiro, respira fundo e diz: olha primeiro as cartas debaixo da mesa e diz se combinam realmente com as tais palavras de cavaleiro. Ele levanta o pano de mesa e diz: cartas? O que é isso? E o Prota responde: o senhor diz, cause dificuldades à propriedade do barão. Essa carta era pro bastardo do Neumann. E ele continua falando o conteúdo das cartas, que relacionava a situação da propriedade, os gostos e desgostos do barão, as instruções para fabricar documentos falsos da propriedade. E essas cartas contêm tudo que eles compartilharam entre eles até agora. Enquanto o cavaleiro pensa: como é que ele achou todas as cartas que ele escondeu dentro da parede? Enquanto o Prota pensa que, na verdade, quem encontrou de verdade foi o Javier, dentro da novel. E foi por isso que ele mandou o Podong pegar elas na última noite. Com isso, o pai do Lloyd fica chocado com a situação. Enquanto o Prota pensa que é como esperado. Até porque o cavaleiro era conhecido como um homem gentil na novel. Porém, qualquer um na posição do pai dele agora faria um barraco pra matar ele agora mesmo. E ele sente muito. Porém, as palavras líder gentil e bom líder têm significados completamente diferentes. Então o Prota fala: se você tá preocupado em se livrar desse homem, ele tem uma sugestão. E o pai dele diz: prossiga. E a sugestão do Prota foi o seguinte: jogar ratos ferozes em cima da cabeça dele e bani-lo da propriedade, estando ferido por ratos. Caso contrário, ele ainda tem a chance de espiar o baronato. As pessoas ao fundo se perguntam: como assim ratos? Ratos justo agora? Sem chances que um rato conseguiria machucar o Neumann. Então a população chega à conclusão que talvez isso seja simplesmente um ato de misericórdia. E isso é o que o pai dele pensa também. Distribuir justiça com condições punitivas mínimas dá a ele uma chance de viver novamente. Claro, com um aviso de punição adicional ao mesmo tempo. E aquele cara que diz que ele estava fora de si simplesmente diz: essa é uma decisão sensata e é bem generosa e compreensivelmente perigosa. E o pai dele concorda em fazer essa sugestão. E o Prota pergunta: alguma objeção, cavaleiro Neumann? E o cavaleiro diz: não, nenhuma objeção, agradecendo pela misericórdia. E o Prota pensa: misericórdia, né? O Prota pensa que um tratamento perdoador dado ao malfeitor dá uma abertura para as pessoas também tirarem a vantagem disso. E com esse perdão, eles vão estar mais ainda determinados a manipular e descobrir como tirar proveito dessa bondade. Por isso, sem misericórdia. Enquanto o cavaleiro, sorrindo, ele pensa que o barão vai se arrepender dessa decisão, porque ele definitivamente vai se vingar desse bastardo e ele também. E o Prota dá um sorrisinho e diz: como é bom ver seu sorriso. É uma pena que esse vai ser o seu último sorriso. O cavaleiro pergunta do que ele tá falando e o que ele vai fazer. Ele dá semente vermelha pro Podong, joga ele pro céu e diz: o melhor método pra você pedir perdão não existe. O Podong finalmente morde sua semente, gigantifica. Todo mundo fica espantado com o tamanho daquele rato. Ou pelo menos o nosso querido hamster. O cavaleiro grita. E a única coisa que vem na minha mente é atingindo o chão com muito impacto. E o Prota diz: sinto muito por você, mas você está banido. E com isso, ele pensa que isso vai resolver definitivamente os problemas de gastos excessivos da propriedade. E é isso dessa obra por hoje, eu espero que vocês tenham gostado da obra. E eu peço desculpas por não ter trazido nas últimas semanas a quantidade devida de vídeos. Bem, era pra ser um especial de 1000 inscritos, mas eu tive alguns probleminhas. Eu tentei estender o máximo possível. Por isso eu espero que vocês tenham gostado. E não se esquece, se inscreve, ative o sininho e dá o like.
Então eu vejo vocês na próxima semana. Até mais!